Bom, meus amigos, terminamos a semana com boas notícias, hein? Temos agora data marcada para a votação do veto do Lula ao PL da dosimetria, né? Eu lembro a todos que foi aprovado pelo Congresso esse projeto que visa reduzir muito a pena dos acusados do 8 de janeiro, aqueles inocentes, né, que foram condenados por um crime que não existiu tentativa de golpe, né? Então, tudo bem, a gente não tem tanto assim o que comemorar, porque essa é apenas uma gota no oceano de arbitrariedades que vem acontecendo no Brasil. Mas já é alguma coisa. Pelo menos esses inocentes que foram condenados a 14, 15, 16, 17 anos de cadeia por um golpe que não existiu, poderão ir para suas casas, de volta para suas famílias. Pelo menos isso. Então, esse veto agora será analisado pelo Congresso, será derrubado pelo Congresso. Tá? Eu não tenho dúvidas disso, será derrubado com ampla maioria, até o governo sabe disso, né? E essas pessoas poderão então voltar para suas casas, tá? Ficou marcado aí para o dia 30 o voto da derrubada do veto da dosimetria do Lula. E para o dia 29, a sabatina do Jorge Messias. Talvez uma coisa esteja linkada à outra, eu já vou falar sobre isso. Mas antes eu quero comentar a respeito da atitude do ministro Luiz Fux, né, que novamente honrou a toga. Você vê como são as coisas. Enquanto uns condenam pessoas inocentes a penas exorbitantes, né? Esses mesmos que estão envolvidos, inclusive, com o caso do Banco Master, com Daniel Vorcaro, o Resort Itaiaia, né? Contrato multimilionário de mais de 120 milhões de reais da esposa de certo ministro. Esses mesmos estão aí, ó, condenando pessoas inocentes por um golpe que não existiu. Aliás, quem é que não está na lista aí do Vorcaro, né? Bolsonaro. O único que está preso é que não está na lista do Vorcaro, desse fraudador, desse líder de quadrilha. Pois bem, de um lado nós temos Alexandre de Moraes e Dias Toffoli envolvidos, como todos nós sabemos, nesse escândalo do Banco Master, votando para condenar réus do 8 de janeiro. Do outro nós temos o ministro Luiz Fux, que vejam só, meus amigos. Fux diverge de Moraes e denuncia a ausência de provas contra réus do 8 de janeiro. Ele foi além. Ele, inclusive, não só admitiu que não tem provas, né? Ele voltou atrás no seu voto anterior. Ele basicamente assumiu o erro. Ele falou, olha, eu errei e eu volto atrás. Não tem provas aqui. Então, ainda que o voto do Fux seja minoria, ainda que não vá fazer, na prática, diferença, o ministro Luiz Fux honrou a toga ao votar tecnicamente e ao explanar o óbvio. Veja que a gente aqui tem agora que comemorar o óbvio, né? Um juiz votando de acordo com a lei, com a Constituição, né? Olha a que ponto chegamos. Mas, certamente, isso aqui vai voltar a ser maioria no Supremo. Eu estou certo, né? A questão é quando, mas que isso vai voltar a ser maioria, eu tenho certeza que vai, tá? Agora, voltando a falar da questão do Messias, né? Como vocês viram, o Davi Alcolumbre, ele marcou aí para o dia 30 a votação da derrubada do veto do Lula, que isso vai acontecer. Só que ele marcou para o dia 29, ou seja, um dia antes, a sabatina do Jorge Messias, indicado do Lula, né? O garoto de recados do Lula. Lembra? Quando a Dilma estava na presidência, o Lula estava prestes a ser preso. A Dilma ligou para o Lula avisando, ô querido, eu tô mandando aí o Bessias, é Messias, mas a Dilma chamou naquela ocasião ele de Bessias. Eu tô mandando o Bessias aí com um documento, se precisar você assina. O que era esse documento? Era o termo de posse como ministro. Se a PF batesse na porta do Lula para prendê-lo, ele então assinaria o termo de posse e apresentaria aos policiais, olha, tá aqui, eu sou ministro, eu não posso ser preso. Quem me julga é o Supremo, né? Aí entra aquela questão do foro privilegiado, que é algo que eu sou terminantemente contra. Se um dia eu for eleito deputado federal, é isso que eu vou lutar com todas as minhas forças. Vai ser uma das minhas maiores pautas, acabar com o foro privilegiado. Eu acho que esse é um câncer do Brasil. São 3 problemas graves que nós temos no Brasil que, se acabar, realmente muda o Brasil, né? Que são o foro privilegiado, a progressão de regime, o vagabundo é condenado por qualquer crime e não cumpre a pena na sua integralidade, né? O bandido. Então, o crime no Brasil compensa, na visão de muitos, né? E também a emenda parlamentar. Essas 3 questões têm que acabar no Brasil. Emenda tem que estar na mão do governo.
né? Seja do prefeito, do governador ou do presidente. Porque senão, se tiver ali na mão do parlamentar, além da roubalheira, do desvio, né? As famosas emendas PIX, que você não sabe para onde vai, quando vai, como vai, fica difícil até rastrear, o governo usa isso para comprar legalmente o Congresso, né? E fazer eles votarem aí de acordo com os seus interesses. Sem falar do mensalão, do petrolão, né? Mas, enfim, mudando essas questões aí, eu acho que muda o Brasil. Então, voltando ao que eu estava dizendo, pode ser que o Messias ele marcou, que o Alcolumbre marcou a sabatina do Messias pro dia 29, ou seja, um dia antes da votação do veto da dosimetria, para que seja, digamos, uma moeda de troca. Olha, vocês aprovam o Messias e, em troca, nós derrubamos o veto do Lula e aprovamos, então, o PL da dosimetria. Pode ser isso, não sei se é. Até porque o Alcolumbre ele não quer o Messias no Supremo, né? A gente sabe que o Alcolumbre ele deve muito ao Pacheco, seu antecessor. Ele deve muito. E o Pacheco esperava que o Alcolumbre ali costurasse o caminho para que ele fosse o indicado ao Supremo. Isso não é segredo para ninguém, né? Então, o próprio Alcolumbre está dizendo o seguinte, cara. Ele acha que o Messias, olha só, de acordo com as contas feitas por Alcolumbre, Jorge Messias teria entre 22 e 25 votos se sua indicação ao STF fosse votada hoje no plenário do Senado. Com menos de 41 votos, ninguém vira ministro. Ele precisa de pelo menos 41 votos, né? Pela conta dos governistas, do pessoal lá do PT, o Messias teria aí mais ou menos 42 votos, ou seja, um a mais do que o necessário. Eu sinceramente não sei, porque tem muito senador com o rabo preso, e essa é uma situação que a gente deve mudar, né? Em 2018, que é quando a maior parte do Senado que está lá foi eleito, o povo não estava esclarecido exatamente da dimensão que era um senador, da importância que era um senador, né? Fica lá 8 anos e tudo mais, tem a atribuição de julgar ministros do Supremo. Isso foi consolidando no povo brasileiro depois de 2019, com o início do inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, né? Que perdura até hoje. Então, esse ano vai ser um divisor de águas. Esse ano a gente deve renovar realmente o Senado. Serão 54 cadeiras em disputa, se não me engano. E aí é que mora a questão, tá? Olha só, governistas foram pegos de surpresa com a decisão do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, de pautar para apreciação do parlamento o veto da dosimetria, né, o veto do Lula ao PL da dosimetria, né? São duas as certezas entre os apoiadores do petista, que o veto vai cair, como eu falei para vocês, até os petistas sabem disso, e que a questão vai para o Supremo. Endereço pleiteado pelo Jorge Messias, né? Bom, pode ser que essa questão sim vá para o Supremo, embora eu duvide e não seja o correto, porque é um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara, foi aprovado pelo Senado, o Lula vetou, como a gente sabia que ia vetar, e o Congresso derrubou o veto, ou seja, seguiu o seu rito. Quando o Congresso derrubar o veto, inclusive, automaticamente esse projeto vai virar uma lei e já entra em vigor. Então, não tem que questionar no Supremo, embora a gente sabe que o PT, o Lula, o governo, eles vão fazer isso, né? A não ser que haja um acordão, como eu falei para vocês, é uma possibilidade que haja um acordo. E que por isso o Alcolumbre marcou a votação do Messias para o dia 29 e a derrubada do veto da dosimetria para o dia 30, ou seja, um dia depois. Pode ser que isso aconteça, né? Agora, pode ser também que o Alcolumbre ele não tenha opções, né? Ele tenha marcado uma coisa antes, porque essa foi uma exigência do governo, ele também deve muito ao Lula, e o Lula controla muito bem aqueles que ele tem como aliados, né? Para se aliar ao PT, meu amigo, você tem que ter o rabo preso, você tem que dever alguma coisa, para eles terem a certeza que não serão traídos. Não sei, né? Ou pode ser também que o Alcolumbre esteja fazendo isso por conveniência própria, porque ele sabe que o Messias não será aprovado. Também é uma possibilidade, vamos esperar para ver. Mas o que vocês acham? O Messias será ou não aprovado? Coloque aí nos comentários. Não esqueça, deixa o seu like no vídeo, isso é muito importante. Compartilhe e inscreva-se se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.